Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está aí. Continue partilhando a nossa mensagem. Fique atento ao nosso canal do YouTube. Dê comentários, faça perguntas. Se tem pedido de oração, deixa aí o teu pedido de oração nos comentários, que nós teremos muito gosto em observar para juntos podermos orar. Olhamos para 2 Coríntios, capítulo de número 3, onde o apóstolo Paulo está a chamar a igreja de Coríntios como uma carta que está escrita no seu coração, no meu coração, no teu coração, no coração de todos aqueles que são chamados como filhos de Deus. Por quê? Porque Coríntios era resultado da pregação e do ministério de Paulo. Então Paulo está a dizer que nós somos uma carta lida por todo mundo. Não temos nada a temer, não temos nada a esconder e também não vamos recuar. Imagine, quando você pega uma carta, você vai ler o que lá tiver escrito. Quando você pega um livro, você vai ler o que lá tiver escrito. Concorda você ou não com o livro, concorda você ou não com a carta, o que está escrito, o que está declarado. E o apóstolo está a dizer que esse Espírito de Deus vivo foi com este que nós fomos escritos, estamos selados no coração de Deus, e esse mesmo Deus selou em nossos corações, nas tábuas dos nossos corações, a sua lei, a sua vontade e o ministério que cada um de nós carrega. Quer dizer que nós não somos vazios, nós somos cheios de Deus. O nosso coração está impactado da vontade de Deus, o nosso coração está impactado da graça de Deus, o nosso coração está impactado do poder de Deus. Por isso ele está dizendo no versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Jesus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a capacidade que nós temos vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, a capacidade que você tem é Deus que te dá. A capacidade que você tem para compreender e julgar a vida, para compreender e julgar muitas situações a nível laboral. Eu sei que você fez faculdade, talvez você seja doutor, seja mestre. Mas onde você estaria se não tivesse o fôlego da vida? Então este mesmo Deus que te deu o fôlego da vida, Ele deu tudo que está em você. Você foi atrás do conhecimento e não da capacidade. A capacidade Ele tinha te dado já antes, mesmo antes de você nascer. Por isso, seja sempre grato a Deus e nunca traga a bola ou a jogada para o teu lado, se tornando egoísta e vivendo de um espelho, onde você fica constantemente, espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu? Não faça isso. Não viva do espelho. Se olhar para o espelho, que seja para dizer para a imagem que vai aparecer no espelho, que é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, é pelo favor de Deus, que Ele te dá essa capacidade de responder à vida espiritual, familiar, social, enfim. Por isso, você é ministro do novo ministério. Um ministério enraizado no Espírito e não na letra, porque a letra mata. O que é letra? A letra é palavra. A letra são simplesmente palavras, são simplesmente falácias, filosofias, são simplesmente verdades sem espírito nenhum. Por isso é que por mais que um homem faça um belo discurso, aquele discurso pode promover engajamento no coração das pessoas, mas não vai promover a transformação. Por que que o evangelho é diferente? Porque o evangelho confronta o homem. Porque muitas vezes em muitos discursos, alguns se esquivam de falar do que está errado, alguns se esquivam de falar do que é exatamente verdade, querem embelezar muito para agradar o ouvido dos ouvintes. Mas o evangelho não é assim. O evangelho não se trata de você ouvir o que vai agradar o teu ouvido. O evangelho se trata de você ouvir o que vai mudar a tua história. Por isso é que o apóstolo está a dizer que nós somos ministros do Espírito, porque é o Espírito que vivifica, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria e do temor
amor do Senhor. Este é o Espírito que vivifica, e não a letra, não os discursos, não as falácias, mas o Espírito. E eu lembro que o meu pastor pregou agora nesse domingo e ele falava sobre a oração. O meu pastor disse o seguinte na sua abordagem. Ele disse o seguinte: olha, vocês ao orarem, muitos usam de um dicionário bonito, de um dicionário pesado, um português clássico, mas por mais linda que seja essa oração, se ela não vier do Espírito, é simplesmente letra, então não vai ter lugar no trono de Deus. Então, quando Paulo fala do Espírito, está a falar da verdade pura que nasce no coração, enraiza no nosso espírito humano, e por ela somos capazes de dar a vida, porque temos plena certeza e convicção daquilo que cremos. Então, meu irmão, busque ter um relacionamento aprofundado com o Espírito e com as coisas espirituais, porque só dessa forma você vai compreender a vontade de Deus para a tua vida. Por isso, a Bíblia está a dizer, o apóstolo Paulo está a falar que Moisés, a partir do versículo 8, e vem até aqui para o versículo 13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada porque somente em Cristo é removido. De facto, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu há que cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito que nós testificamos e que nos vivifica é o próprio Senhor. Moisés, quando cobriu o rosto, é porque a glória estava deixando o seu rosto. Então ele cobriu porque aquilo não era bem compreendido por seus irmãos, não conseguiam enxergá-lo. Por isso Moisés precisou se cobrir. Mas Paulo está a dizer que nós não precisamos cobrir o rosto, porque a glória em nós não está a desvanecer. Pelo contrário, ela cresce a cada dia, ela cresce continuamente. Por que o apóstolo está a dizer que quando Moisés é lido, ainda há um véu que se coloca? Ainda há um véu que se coloca porque os apóstolos estavam a ser perseguidos por causa desse véu. Porque os apóstolos estavam a pregar a liberdade no Senhor Jesus Cristo. Mas o véu está a dizer que nós não temos liberdade nenhuma de chamar Deus de Pai, de entrarmos na presença de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Não temos liberdade nenhuma de adorar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e de crer em Jesus como Filho de Deus. Não temos liberdade de pensar que nós porventura viríamos a ser filhos de Deus. Então, o véu até hoje, e nessa data que eu vos falo, até hoje existe, porque alguns ainda estão acometidos na limitação que Cristo mesmo quebrou. E atenção, quem colocou esse véu? Não foi Deus que colocou. Por mais que seja a ordem de Deus, a colocação do véu para dividir o lugar santo, do lugar santo dos santos, para dividir a zona comum do tabernáculo com a zona santíssima, Deus não tinha nenhum interesse em colocar o véu ali. Por que então que colocou? Para prevenir o próprio homem dele mesmo. Porque o homem poderia se atrever a entrar na presença de Deus em pecado. E mesmo por mais santo que se sentisse, havia sempre pecado no coração do homem. Por isso, para que não morressem, Deus permitiu que aquele véu fosse colocado. Mas agora, com a morte de Jesus Cristo, esse véu foi removido. Ou seja, quando uma pessoa entra na presença de Deus, na verdade Deus não está a nos ver somente de joelhos. Deus está a ver o sangue de Jesus Cristo, porque é o sangue que nos dá acesso ao trono. É através deste sangue que podemos declarar diante do Senhor: Abba, Papá, nosso Pai querido, nosso Deus e Rei do amor. Por isso, meus irmãos, esse véu já foi removido, mas esse véu que foi removido só vai perceber e entender quem se converter e quem verdadeiramente abraçar a causa de Cristo.
Cristo. Por isso, você tem um Pai, você tem um Deus lá em cima que é tão grande e tão poderoso, que quer ter um relacionamento constante contigo, um Deus que te dá chance de acessares o seu trono e experimentar da sua presença, porque no normal nós nem teríamos capacidade para sequer pensar no nome de Deus, porque é tão santo e santo que na forma como nos conduzimos como seres humanos, seria só pensar para sermos fulminados, mas graças a Deus o sangue de Jesus nos deu acesso ao santuário e podemos entrar para glorificar o seu santo nome. Por isso, ao terminar, o apóstolo está a dizer que nós estamos sendo renovados de glória em glória, de glória ainda maior. Ou seja, a ideia é que o nosso relacionamento com Deus seja melhor a cada dia, o nosso conhecimento a respeito de Deus seja mais ampliado a cada dia e os nossos corações diante de Deus sempre possam continuamente estar de joelhos dobrados para buscar a sua presença. Por isso, meu irmão, creia nessa palavra. Você tem Pai, creia que há um Deus que quer estar contigo continuamente e que de glória em glória Ele quer te elevar no caminho da comunhão com seu Espírito. Deus te guarde e te abençoe. É a mensagem de hoje para os nossos corações, em o nome do Senhor Jesus.